Ok, pessoal, nessa videoaula iremos estar dando continuidade. Vamos aprender um pouco mais sobre as ferramentas de seleção, tá? Sobre algumas funções básicas das ferramentas de seleção. A primeira ferramenta de seleção que vamos trabalhar é essa aqui, letreiro retangular, a qual já está ativa. Seguinte, essa ferramenta ela serve para criar áreas de seleções retangulares e quadradas, onde, se eu clico aqui e arrasto, você observa que ficou essa parte aqui contornada, que significa que essa parte aqui está selecionada, tá? Então, aqui em cima nós temos algumas opções que mesmo quem usa o programa acaba não sabendo ou usa algum tempo, acaba nem prestando atenção nesse detalhe. Mas esses ícones aqui, eles fazem parte de qualquer ferramenta de seleção, tá? Então, as ferramentas de seleções, elas vão sempre ter esses 4 comandos. Para que serve? O seguinte, nesse primeiro caso aqui, que está marcado, nós vamos ter adicionar uma seleção, ou seja, nova seleção. Isso quer dizer que se eu clicar e arrastar em qualquer outro canto, ó, irá sair a seleção anterior e criar uma nova seleção, ok? O segundo caso, que é adicionar a seleção, ele já vai permitir que eu trabalhe selecionando duas áreas ao mesmo tempo ou utilizando um aumento de seleção. Aqui, se eu clico e arrasto nessa parte aqui, observa que além da seleção anterior, eu também tenho essa nova área, sem que a primeira seja cancelada. Um detalhe é que se eu quiser também utilizar esse comando, eu posso utilizar o auxílio do Shift. Mesmo que não esteja marcado aqui, por exemplo, vou marcar nova seleção. Se eu pressionar o Shift, eu vou poder criar uma nova seleção. Então o Shift ele vai auxiliar como se fosse esse comando, ok? Esse terceiro comando aqui, ele já é diferente, ele é subtrair. O que é que ele faz? Quando eu tenho uma seleção, que eu crio uma nova área aqui, ó, observa que eu passei um pouco por dentro da seleção e a área a qual eu passei, ela foi removida, a seleção daquela área foi cancelada, tá bom? Então a função desse comando é diminuir, subtrair uma parte da seleção, ok? Ou toda a seleção. Um atalho para utilizar ele é a tecla Alt do teclado. Se eu estou com uma ferramenta de seleção, seja ela qual for, e pressiono Alt, quando eu clico e arrasto, automaticamente já vai ser removida essa parte da área. Esse seria o atalho. Esse outro aqui, na parte superior, que é a interseção, ele vai fazer o seguinte. Como eu tenho uma primeira área de seleção, vou criar outra aqui, ó. Observa que vai ter um determinado ponto em que as duas áreas se encontram. O que vai acontecer? Ele vai criar a seleção entre a interseção dessas duas áreas a qual eu tenho. Quando eu soltar, observa que só ficou essa área, tá certo? Se eu quero cancelar uma seleção, eu posso vir aqui no menu selecionar e aqui eu vou procurar a opção cancelar seleção, cujo atalho é Ctrl D, ok? Então tanto faz clicar lá quanto teclar Ctrl D, certo? Aqui do lado, observa, né, que já foi falado, eu tenho uma pequena seta. Essa seta indica que eu tenho mais ferramentas acopladas. Se eu clico aqui seguro, vou ter aqui a ferramenta letreiro elíptico, a qual eu posso usar ela para criar a seleção de áreas retangulares. Só lembrando que os comandos aqui em cima são os mesmos, ok? Aqui também eu ainda tenho a ferramenta do letreiro de linha única, certo? Que eu vou criar linhas aqui na horizontal. Exemplo, se eu quiser traçar uma linha aqui de seleção para dividir essa imagem, ó, então eu só posso puxar e arrastar, que ele vai traçar uma linha horizontal de seleção em toda a minha imagem, ok? Isso quer dizer que se eu deletar aqui, então automaticamente você vai observar, ó, que onde estava passando essa linha foi feito foi apagado a imagem. O mesmo serve aqui para, só clicar aqui e segurar, o mesmo serve para a ferramenta de coluna única, tá? Que vai ter o mesmo sentido, só que claro aqui na vertical porque é uma coluna. Vai servir também para fazer essa divisão. Ok, então pessoal, na próxima aula a gente continua com as próximas ferramentas de seleção. Até a próxima!